A casa própria é um objetivo de grande parte das pessoas. Porém, a compra de um imóvel pode representar dor de cabeça quando uma das partes decide cancelar o contrato. Dados da Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias demonstram que ao longo do ano de 2017 foram contabilizados mais de 34 mil distratos em todos os segmentos de vendas de imóveis no país. Confira na reportagem de Silvana Monteiro. A compra de um imóvel pode representar a realização de um sonho para quem adquire e uma ótima transação para quem vende. Afinal, é um negócio que normalmente envolve um alto valor financeiro. Mas, assim como qualquer contrato de relação de consumo, o acordo da compra de um imóvel pode ser desfeito. Nós teríamos as figuras do distrato, que seria o distrato modificativo, onde não há a resolução integral do contrato anterior, e nós temos também esse distrato, que é o distrato extintivo, que liquida, resolve ou extingue completamente aquele contrato anterior. Então ela é uma faculdade que os contratantes têm de desfazer ou modificar algumas cláusulas desses contratos que eles tenham previamente estabelecido. A quebra do contrato pode ocorrer a qualquer momento por questões particulares do comprador ou pelo descumprimento de cláusulas por parte da construtora ou incorporadora. Nessa rescisão unilateral, o consumidor não precisa justificar o motivo, tá? Esse motivo pode ser a perda do emprego, pode ser a perda de capacidade de pagamento e, nesse caso, ele notifica e consegue a rescisão, tá? E nós temos a rescisão culposa, que é quando a construtora, a incorporadora, não cumpre aqueles deveres contratualmente previstos, que basicamente não entregar o imóvel no prazo estabelecido, não entregar o imóvel de acordo com o memorial descritivo, não fazer a construção nos moldes prometidos. Dados da Abrainc, Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, revelam que no ano de 2017 foram contabilizados mais de 34 mil distratos em todos os segmentos de vendas de imóveis no país. Esse número significa que quase 32% das vendas de imóveis novos foram canceladas por uma das partes. A Poliana viu uma oportunidade que parecia ideal para realizar o antigo desejo de ter as chaves da casa própria nas mãos. Ela acertou a compra de um imóvel quando as regras de financiamento permitiam dividir até 90% do valor, mas pouco tempo depois foi pega de surpresa. Não me avisaram nada. Quando eu cheguei para assinar o último, eu já tinha assinado todos os contratos, muitos contratos, onde eles iludem com as plantas, com foto, tudo aquela, né? Tudo bonito. E quando eu fui assinar o meu último contrato, que foi com a Caixa, que eles me falaram que tinha mudado o financiamento. E aí tudo que era um sonho se tornou um pesadelo. Quando eu vi lá que mudou, aí eu já segurei o contrato e falei que não ia assinar mais. Já escrevi em cima da minha assinatura que não assinaria mais o contrato porque não foi esse o combinado, que seria 90% financiado e não 80%. O consumidor jamais deve assinar um contrato sem antes submetê-lo a uma avaliação atenciosa. Mesmo depois de assinado, se houver dúvidas e insegurança, pode buscar ajuda nos órgãos de defesa do consumidor. Poliana já havia pagado 10% do valor total estabelecido inicialmente. Ao discordar da manutenção do contrato, ela só recebeu 1 ano e meio depois parte do que havia investido. Situação que sempre gera demandas judiciais. E especificamente na questão dos valores, a Justiça tem dito que essa devolução, caso a culpa pela rescisão do contrato, pelo seu distrato, seja exclusivamente da construtora, a devolução tem que ser integral, tem que ser dos 100% do dinheiro pago. Naqueles casos em que é o próprio comprador, por uma dificuldade dele, que não pôde levar adiante o cumprimento das obrigações, a Justiça tem admitido que a devolução seja de até 90% dos valores. No máximo,
a construtora teria o direito, em situações excepcionais, de reter, de ficar com 20%, 25% até, dos valores que foram pagos pelo comprador. Um projeto de lei tramita na Câmara dos Deputados buscando a regulamentação das regras para a desistência de contrato, evitando assim a completa judicialização desses casos. O texto prevê a devolução de até 90% do valor pago corrigido e em até, no máximo, 30 dias por parte das construtoras. Caso seja aprovado esse projeto, será uma lei maravilhosa para os adquirentes. Mas nós temos que ver, será uma lei viável para as construtoras e incorporadoras? Será que o mercado irá suportar isso, principalmente com relação a esse prazo para devolução? As pequenas, porque nós temos sempre que pensar nas pequenas, as grandes têm recursos, têm maiores facilidades, mas as pequenas conseguirão ter esse fluxo de caixa necessário para devolver 90% corrigido num prazo de 10 dias, de 30 dias? Enquanto consumidora, a Poliana espera que as negociações sejam mais claras e que as condições oferecidas pelas construtoras e incorporadoras no contrato inicial sejam mantidas, respeitando o que prevê o Código de Defesa do Consumidor. Então eu creio que as empresas que trabalham com isso, com apartamento, com casa, eles não são só imóveis, eles estão mexendo com os sonhos das pessoas. E isso é muito sério, então eu acho que eles deveriam ser mais claros. Assim como eles pedem a clareza da gente, financeiramente, eu acho que eles deveriam ser mais claros expondo o que realmente pode acontecer. Assim como tem a evolução de obra, olha, você vai passar por essa evolução de obra, eles deveriam falar, olha, pode estar tramitando uma lei que pode sair, pode mudar o seu financiamento. E isso não é falado em momento algum.